Queridos, vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre sermos satisfeitos em Cristo Jesus. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 21. Amém. Filipenses 1, 21. Ô Fê, dá para colocar Dá? Obrigado, viu, Fê? Esse é o versículo base. Nós vamos passar por outros versículos da palavra de Deus. Isso. Filipenses 1, 21. A leitura, vamos lá. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A base da nossa mensagem de hoje à noite será essa passagem. Essa declaração de fé foi feita pelo apóstolo Paulo em Filipenses 1, 21. Queridos, o contexto dessa passagem, ela está nos versículos que começam o versículo 12 até o versículo 26, né? Onde Paulo ele fala que as circunstâncias pessoais que ele estava passando, e isso do versículo 12 até o 26, e nós destacamos apenas esse versículo, Paulo fala que as circunstâncias que ele estava passando, as provações que ele estava passando, inclusive a sua prisão, essa é mais uma carta da prisão, estava contribuindo para a proclamação, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E essa pregação, proclamação estava tendo êxito. E Paulo fala que mesmo a despeito das suas provas, dificuldades pessoais, prisão, a palavra de Deus estava sendo pregada, vidas estavam sendo alcançadas, pessoas estavam se rendendo a Cristo Jesus. E isso ele relata principalmente nesse contexto todo aí da carta de Filipenses, capítulo 1, de versículo 12 até o 26, ele fala isso. Então é dentro desse contexto que Paulo faz essa declaração de fé, de satisfação plena em Cristo Jesus. Ele fala que desde quando ele conheceu Cristo Jesus, teve um encontro com Jesus, toda a sua vida é dedicada a Jesus. Ele diz isso e nós vamos ler versículo 20 e o 22. Eu destaquei, o Fê vai colocar 20 e 22, onde ele deixa bem claro que toda a vida dele é dedicada ao serviço de Jesus Cristo. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Quando ele fala que, é justamente nesse contexto, quando ele fala que para ele viver era Cristo e morrer era lucro, ele diz, olha, estar com Cristo é infinitamente melhor, é incomparavelmente melhor quando eu partir daqui, né? Mas para o bem de vocês, para que eu continue com vocês, proclamando o Evangelho, contribuindo para o reino de Deus, é melhor que eu continue aqui com vocês. Mas ele fala, estou dividido, né? Eu quero ficar, mas ao mesmo tempo eu quero ir, quero partir para estar com o meu Senhor, que é infinitamente melhor. Esse versículo, queridos, Filipenses 1, 21, fala de muita coisa, fala de esperança, fala de inabalável que Paulo tinha, e também fala de estar satisfeito em Cristo. Satisfeito, um estado de contentamento, um estado de realização, de satisfação plena em Cristo Jesus. E ele diz isso já na primeira parte do versículo 21. Pois para mim o viver é Cristo. Estou plenamente satisfeito em Cristo. Muitas pessoas vivem insatisfeitas com a sua própria vida.
insatisfeitas com o que são e com o que têm. Entendem que o que têm não é suficiente para elas, gerando assim muita insatisfação, uma falta de contentamento. Paulo também fala isso na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11 até o 13, e o Fê vai colocar aqui, ele também fala sobre isso. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou de estômago vazio, com pouco ou com muito. Pois todas as coisas por meio de Cristo, pois posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Ele fala sobre também viver, ter uma vida de contentamento, tendo muito, tendo pouco, passando dificuldades, mas ele sabia que a sua satisfação plena estava em Cristo Jesus. Irmãos, a satisfação, a insatisfação, ela é uma sensação, é um sentimento e também é um pecado. Quando por causa disso eu não reconheço o cuidado de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, a sua provisão em minha vida. E de vez em quando, ou vez por vez, esse sentimento, essa sensação está batendo na porta do nosso coração. A insatisfação. E isso é muito antigo. Não é algo novo. Isso já começou lá em Gênesis. E a gente vai ver como isso aconteceu. Nós vamos ver que a presença da insatisfação, os seus efeitos, aliás, os seus estragos na vida do ser humano, já começou lá atrás, lá em Gênesis, lá no livro das origens, lá no livro dos começos. Eu quero convidar você a ler que está a insatisfação aí nessa passagem. Essa sensação, esse sentimento, esse pecado que trouxe consequências devastadoras para toda a humanidade, né? Essa voz, essa declaração é da serpente, é de Satanás falando com Eva. Quando Eva estava conversando com a serpente, a serpente fazendo algumas indagações e perguntas para Eva. A partir do versículo 4, a serpente, Satanás, disfarçado de serpente, disse para Eva: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido, Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Nosso inimigo, Satanás, o enganador, o adversário, usando a tática do disfarce, usando a tática da sedução, usando a tática da mentira, levou Eva a acreditar que o paraíso, que o Éden, lugar da plenitude, lugar de satisfação plena, por causa da presença do próprio Deus, era na verdade uma prisão. Levou ela a acreditar
que tinha muito mais novidades além do que aquilo que eles estavam desfrutando com Deus. Os fez acreditar que Deus poderia estar escondendo outros prazeres e privilégios que eles não tinham ali no Éden. Em outras palavras, eles se sentiram insatisfeitos com Deus e com o que tinham lá no paraíso. Como se fosse isso um direito deles. Por isso que esse sentimento, essa sensação de insatisfação, é muito mais do que um sentimento, uma sensação. É também um pecado. E pode me levar à desobediência, pode me levar à rebeldia para com Deus. Olha só isso que aconteceu no Éden. Mesmo desfrutando de tudo, de bom, a começar pela presença de Deus, sua provisão, todos os dias, desfrutando de todos os privilégios, mesmo tendo provas reais da bondade, da graça de Deus ali com eles. Eles desejavam justamente aquilo que Deus havia proibido. Insatisfação. Não estavam satisfeitos com tudo isso. Queriam algo mais. Queriam autonomia, cuidar de suas próprias vidas. Você consegue identificar isso? Esse sentimento de insatisfação, nesse contexto? Satanás foi o agente do engano, mas eles fizeram suas próprias escolhas. Queridos, isso é antigo. Isso começou lá atrás. Lá atrás. Começou lá em Gênesis. E nós queremos sempre mais. Né? Nós queremos sempre mais. O nosso coração é insaciável. Nós somos atraídos constantemente pelas novidades. Por vezes estamos insatisfeitos com a nossa pele, com o nosso cabelo, com o nosso vestuário, insatisfeito com o nosso emprego, com a nossa função, insatisfeito muitas vezes com a nossa casa, insatisfeitos com o nosso carro, insatisfeito com os nossos relacionamentos, insatisfeitos com a igreja. Estamos sempre insatisfeitos. Que coisa! Queremos coisas novas, queremos novas experiências. E tudo isso nos leva a um sentimento de insatisfação tremendo. E Paulo fala aqui de uma convicção inabalável. Inabalável, estou satisfeito em Cristo Jesus. Estou satisfeito. É muito mais do que um sentimento para ter as coisas, por ter as coisas, mas um sentimento de plenitude. Um sentimento onde a vida faz sentido, satisfeito em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou. Sei quem é o meu Deus. E sei que nele eu posso tudo. Estou satisfeito depois que eu conheci Ele tem me dado tudo o que eu preciso, a começar pela sua presença constante. É isso que Paulo está falando. Para mim o viver é Cristo, satisfeito, plenamente satisfeito com o meu Deus. Estou satisfeito com minha vida a serviço do reino de Deus. Paulo falando isso, toda essa parte do versículo 12 até o versículo 26 quer dizer isso. Ah, meu irmão, minha irmã,
Nós precisamos estar satisfeitos em Cristo Jesus, satisfeitos plenamente em Deus, em Cristo Jesus. Não é apenas satisfeitos com Ele, mas é nele, em Deus, em Cristo Jesus. Porque vai ter dia que eu e você não vamos estar muito bem, e nós podemos não nos sentir satisfeitos com Deus. Vamos achar que está faltando alguma coisa. Aquele dia que tudo está ruim, né? Mas é diferente estarmos satisfeitos nele, Ele, em Deus, em Cristo Jesus. Nós não podemos ser tomados desse sentimento de que a vida com Deus é uma vida cheia de privações, uma vida chata, uma vida sem graça. Não pode ser assim. Tem que ser uma vida de satisfação. Nossa vida com Deus não é uma vida de prisão, de privações, não. Se estivermos em algum momento com esse tipo de sentimento, sensação, é porque talvez estejamos buscando preencher essa falta de satisfação em coisas ou em experiências apenas. E não nele mesmo. Nada neste mundo, meu irmão, minha irmã, nada neste mundo pode nos satisfazer plenamente, nada neste mundo pode satisfazer a nossa alma plenamente, a não ser Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda a plenitude, de todo contentamento. Não são as coisas, nem as experiências. A nossa busca tem que ser pelo provedor e não apenas pelas provisões dele, mas o próprio Deus, o provedor. As coisas, as experiências fazem parte da nossa vida, elas são úteis e fazem parte, mas elas não são a fonte de toda a satisfação na nossa vida. Nós até podemos conquistar todos os troféus do sucesso, nós podemos conquistar troféus da fama, nós podemos chegar ao topo das nossas realizações, mas nada neste mundo pode trazer a satisfação plena que a nossa alma precisa. E essa satisfação plena só pode ser encontrada no Criador e sustentador de todas as coisas, Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está satisfeito em Deus, querido e querida? Você que está nos ouvindo e vai nos ouvir depois, você está satisfeito em Cristo Jesus? Plenamente realizado, satisfeito com o que Ele fez, continua fazendo na sua vida e na minha vida? E vamos lá para a segunda parte do versículo. Coloca lá, Fê, por favor. Para mim, o viver é Cristo. Estou satisfeito nele. A minha união com Ele me satisfaz. A presença dEle me satisfaz. É o que Paulo está falando. É 1:21, Fê, por favor. E depois Paulo completa a frase: e o morrer é lucro, ou ganho. Como assim? Como assim? Eu não quero morrer. E eu creio que você também não. Eu quero viver e você também quer. Nós queremos viver satisfeitos, plenos. É um desejo meu, nosso, legítimo. Mas Paulo fala: morrer é lucro, é ganho. Como assim, Paulo? Como assim? Porque a Bíblia diz que a morte é uma intrusa. Ela é uma intrusa. Ela entrou neste mundo por causa justamente da desobediência do primeiro casal. O salário do pecado é a morte.
ela é uma intrusa, é uma inimiga. Nos faz chorar, nos machuca, dói. Ela não respeita classe social, o rico, o pobre, o abastado, aquele que não tem nada, ela não respeita, ela chega para todo mundo. Ela não respeita a raça, a nacionalidade, ela não respeita nada, ela é uma intrusa. Ela chega para aquele que tem instrução, para quem não tem instrução. Mas Paulo diz que quando ela chegar, e ela vai chegar, infelizmente, ela não é o ponto final da nossa vida. Ela não tem mais a última palavra sobre a nossa vida. Ela não tem mais a última palavra para aqueles que estão em Cristo Jesus, firmados na rocha, que é Cristo. Por isso que ele faz essa declaração de fé, de convicção. Olha, até mesmo quando eu tiver que encarar ela, eu estou satisfeito em Cristo Jesus. Uau! Puxa, como eu preciso aprender com Paulo, como eu preciso aprender com o meu Senhor, porque não é fácil. E a Bíblia diz que isso não é fácil. E Paulo fala tudo isso, de satisfação plena, de realização plena, num estado pleno de saciedade e contentamento, preso numa prisão. Sabendo que os seus dias estão chegando no final, que ele seria julgado, condenado e morto. Mas ele tinha essa capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus de se sentir plenamente satisfeito. Até mesmo diante da possibilidade da morte. Isso é demais para a minha cabeça. Mas é por causa da fé em Cristo Jesus. É por causa da obra do Espírito Santo de Deus na vida dele, pode ser na minha vida e na sua vida. Mesmo em meio às circunstâncias desfavoráveis da vida, ele faz essa declaração. Para mim, o viver é Cristo e morrer é ganho. Morrer em Cristo. E segundo a palavra de Deus, morrer em Cristo, em Cristo, é partir para estar com Ele. E é isso que o próprio Paulo fala no versículo 23 e 24, aqui de Filipenses mesmo, não está aí na passagem, mas eu vou ler. Estou dividido entre os dois desejos, de ficar e partir. Quero partir e estar com Cristo. Morrer é ganho, lucro, estarei com Ele plenamente. E o que seria muitíssimo melhor para mim, versículo 24, contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver para estar com vocês, fortalecendo a vossa fé, instruindo-os na palavra, pregando o Evangelho, discipulando e assim por diante. Estarmos satisfeitos em Cristo Jesus traz alívio para a nossa alma e esperança quando tivermos que enfrentar essa situação. Queridos, essa condição só o Senhor Jesus pode nos dar. Só. Só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Satisfação plena em Cristo. Mesmo diante das situações as mais desfavoráveis, inclusive a morte. E eu estou finalizando. Quando estamos satisfeitos em Cristo Jesus, nós conseguimos lidar melhor com os nossos tropeços, com os nossos fracassos, com as nossas frustrações, com as nossas perdas e até mesmo com a morte. Porque Ele, Cristo Jesus, somente Ele, não as coisas e as experiências, somente Ele, Cristo Jesus, pode nos preencher com a sua graça, com a sua misericórdia,
com as suas promessas e a sua vida em nós, Cristo em nós. E Paulo fala isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mais uma declaração tremenda de satisfação plena em Jesus Cristo. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, não é mais o meu ego que me domina, as minhas paixões infames que me dominam, não, agora é minha vida de satisfação em Cristo, é a vida de Cristo em mim por meio do seu Santo Espírito, é Cristo que vive em mim, portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo vive em mim. E como isso por meio do seu Santo Espírito? E como isso por meio do enchimento do Espírito Santo de Deus? E como isso por meio das práticas espirituais, oração, leitura bíblica, comunhão, o que estamos fazendo aqui hoje e vamos continuar fazendo, clamando pelo enchimento do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nos tornando plenos em Cristo Jesus, satisfeitos em Cristo Jesus, para que nossa vida continue fazendo sentido. Amém, queridos?